E um desafio: falar do meio ambiente em 10 episódios de 1 minuto. Então eu peço 1 minutinho da sua atenção. Educação ambiental é o assunto de hoje. Eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental. Desde os anos 60, quase 100 anos depois, começaram a ser percebidas as consequências da Revolução Industrial ao meio ambiente. Lideranças do mundo todo deram o primeiro sinal de alerta. Os impactos negativos são globais. O crescimento econômico que busca somente o lucro a qualquer custo degrada o meio ambiente e afeta a qualidade de vida de todos. É urgente a mudança para uma forma de desenvolvimento que garanta a sobrevivência das futuras gerações. A educação ambiental atua ajudando as pessoas a entenderem que cada um é parte do meio ambiente e propõe a reflexão sobre a construção dos caminhos que envolvem os aspectos dessa nova relação entre a humanidade e a natureza. Boa noite, eu sou Tarcísio Costa e está no ar o seu jornal Tremembé. Trarei nesta noite as principais notícias do dia. BNDES vai criar linha emergencial para empresas. Eu queria explicar um pouco mais no detalhe o anúncio que o presidente Roberto Campos acabou de falar, como é o funcionamento da linha e quem são os agentes que participam nessa operação. Essa é uma iniciativa extremamente inovadora, é algo bem diferente do que foi feito no passado e a gente acredita que isso aqui será seguido como exemplo para outros países do mundo. Essa operação conta com 4 participantes que atuam de forma coordenada: o Tesouro, o BNDES, os bancos privados e o Banco Central. O Tesouro e o Banco do Brasil, perdão. O Tesouro, ele disponibiliza os recursos, ele aplica o subsídio e ele fica com as perdas e ganhos da operação. O BNDES opera os recursos do Tesouro. Pelo BNDES já está conectado com os bancos privados na sua linha de repasse, ele tem facilitação operacional para fazer isso. Então o BNDES vai pegar o recurso do Tesouro, passar para os bancos privados, que vão botar 15% do valor de seus próprios bolsos. E por fim, quem opera a linha na ponta é o banco privado. Então, o banco privado que tem a folha de pagamento das empresas que faturam entre 360 mil por ano até 10 milhões, operam essas folhas de pagamento, vão depositar os recursos direto na conta do trabalhador. Esse dinheiro não passa pela conta da empresa, ele vai direto para a conta do trabalhador. E o que é de tão inovador aqui nessa operação? O banco privado, ele contribui junto com o Tesouro. Então, se o setor público está fazendo um esforço, um sacrifício de subsídio, o banco privado também está compartilhando 15% desse subsídio, desse esforço, e não está cobrando pelos custos operacionais. A função do Banco Central é supervisionar e averiguar que está tudo sendo feito conforme planejado e que as regras de cobrança e de taxa estão sendo efetivadas pelos bancos privados e o recurso está chegando na conta do trabalhador. Então é assim que vai funcionar. Essa arquitetura que é extremamente inovadora e a gente está bem convencido que vai dar um alívio de caixa bem substancial para o trabalhador brasileiro. Tá? Em complemento a isso, eu queria fazer um anúncio que a gente já comentou na semana passada, que o BNDES fez uma série de atuações transversais e agora estaria vindo com ações setoriais. Então hoje a gente está aprovando no banco uma linha emergencial para empresas de saúde no valor de até 2 bilhões de reais. Então essa linha vai passar a ser disponibilizada na semana que vem. Já temos cerca de 30 empresas mapeadas para absorver esse recurso e a grande vantagem dessa linha é uma flexibilização extrema em taxas, garantias e prazos e, naturalmente, os recursos dessa linha serão utilizados na crise do combate ao coronavírus. Brasileiros reagem à postura de Bolsonaro. Bolsonaro acaba de revelar novidades, alfineta prefeitos e governadores.
está com o senhor, presidente. Deus está com o senhor. A Globo não vai lhe destruir. A Globo não vai lhe destruir. A Globo não vai lhe destruir, pode ter certeza. Força, presidente. Deus está com o senhor. Presidente, convoque o presidente do Banco Central, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica e bote o país para funcionar. A indústria vai reabrir, o comércio vai reabrir. Se essas três instituições abrirem, o país volta à normalidade. Pode ter certeza. Eu vi uma notícia aí da imprensa aí, ó. Esses canais não abre tudo. Olha, levanta mais, O Ibanez vai abrir tudo segunda-feira, é isso? Deus te ouça. Libanês é inimigo. Ele já é candidato a vice do Dória. Olha a minha cara de tristeza aqui, ó. Olha a minha cara de tristeza. Ele vai abrir tudo? Não vai nada. Ó, tem um artigo pessoal da imprensa, tem um artigo na CLT que diz que todo empresário, comerciante, etc., que foi obrigado a fechar seu estabelecimento por decisão do respectivo chefe do executivo, os encargos trabalhistas quem paga é o governador e o prefeito, tá ok? Outra coisa, presidente. É por isso que o WhatsApp já fecharam tudo. Presidente. Era uma competição que ia faturar mais. Não chega mais. perto daquele microfone ali não, que tem coronavírus. Viu, PT, tá? Ali o vírus tá pra lá, tá pra lá. Exatamente. Deixa pra lá. Pelo amor de Deus. Aqui em Brasília, e eu quero agradecer ao ministro da Saúde que enalteceu o nosso nome dos chaveiros do Brasil, o grande valor que a gente tem para a nação. Obrigado em nome de todos os chaveiros do Brasil. Eu sei que o senhor está num turbilhão, meu amigo. O senhor é forte. Um capitão na trincheira não ninguém vence, viu? Estamos juntos, presidente. Tenha fé. Eu enfrentei esse turbilhão dentro do Senado, meu amigo. Foi 42 anos. Eu posso passar vírus para ele. É eles que transmitem vírus para o senhor, viu? Aqueles microfones ali. Entre no seu carro e vá lá para o seu gabinete. Entre no seu carro, pelo amor de Deus. Eu tenho que mandar o projeto para a Câmara, é isso? Já foi dada entrada em dezembro no presidente. Presidente, não deixa o país se transformar num campo de concentração. Cuidado. Use a lei e o poder. Aqui no povo não tem não. Presidente, eu sou de Alagoas e estou fechado com o Alguém senhor. pode pegar e abrir, tá aqui a chave. Pegue lá, por favor. Eu estou falando em dezembro. Eu tenho orientação para não pegar nada. Pode ter um pó aí, alguma coisa. Então não pegue, presidente. Apenas pegue o protocolo que eu deixei lá. Tem que entregar para a segurança aqui. Eles fazem a triagem e entregam. Eles fazem a triagem? Então é o cara da peste também? O senhor deu à população livre-arbítrio. É isso que o senhor deu. Cada um escolhe o que quer fazer. Presidente, Josué 1 de 1 a 9, do senhor lá em casa. Josué 1 de 1 a 9. Josué 1 de 1 a 9. Eu sou avó, presidente. Eu só quero lhe dar esse projeto. Pode ser? Não, Pretinho, atrás de mim. Presidente, Meu parceiro, Josué 1 de 1 a 9. Palavra para o presidente, palavra de Deus para ele. Se o senhor possa reabrir as escolas, não pode deixar o pessoal que é seu inimigo entrar nas escolas para matar nossas crianças. É preciso ter segurança. Aqui diz que não pode entrar com metal. Como que eu entrei? Isso aqui não é metal? Eu quero proteger meu neto. Resolva. A gente não pode deixar as pessoas entrarem na escola. Mito! 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 A novidade, a Anvisa ontem assinou o protocolo para que o Alberto Einstein oficialmente comece a fazer os testes usando a cloroquina nos portadores do vírus, ok? Essa é a novidade aí. Valeu, presidente! Parabéns, Anvisa, está funcionando, parabéns, presidente Almirante Antônio Barra, pelo pronto despacho ontem à noite. E parabéns a Bolsonaro! Olha, eu vou dizer uma coisa. Desde a proclamação da República, de 15 de novembro de 1888, nunca foi visto na história do Brasil o que está acontecendo nesse exato momento. Essa é a minha conclusão. Brasileiros reagem à postura de Bolsonaro. As ruas do Rio de Janeiro ainda permanecem vazias, mesmo após o presidente Jair Bolsonaro minimizar os riscos da epidemia do novo coronavírus em rede nacional.
As opiniões dos cariocas se dividem em relação à postura do presidente. Nesse momento, a liderança que nós sentimos que no Brasil está tomando a frente e que está cuidando da população são os governadores e algumas outras autoridades. A economia é importante, mas a saúde é bem mais importante ainda. Então agora é um momento de conscientização e realmente não é só uma gripezinha, porque é só você ver o mundo todo está parando e não é o Brasil que não tem que parar. Tem que deixar abrir as lojas, é a minha opinião. E a maioria das pessoas aqui pensam assim, que isso é um absurdo, você manter uma loja que no final do mês vai ter que pagar os funcionários, vai ter que pagar o seu aluguel, tudo isso. E aí, paga como? Fica difícil, não é? Na última quarta-feira, Bolsonaro contrariou as recomendações da Organização Mundial da Saúde e criticou as medidas de isolamento impostas por governadores. Também alertou para os danos à economia e comparou a Covid-19 a um resfriadinho. Entidades de saúde classificaram o discurso como intolerável e irresponsável. Na minha opinião, cada um tem a sua maneira de pensar. Na verdade, o Brasil está passando por um caos, afinal de contas, todas as lojas estão extremamente fechadas, como aqui no Ceará não é diferente. Mas uma coisa eu digo, em breve tudo isso vai se acalmar. Cientistas italianos identificam que a vitamina D tem papel importante no combate ao coronavírus. Pesquisas revelaram que a vitamina D é recomendada para quem está doente, mas principalmente para a prevenção. Ela não cura a Covid-19, mas é uma ferramenta importante no combate a ela. 500 pacientes em hospitais italianos estão recebendo respiradores produzidos com equipamentos de mergulho. Eles foram enviados por uma loja de material esportivo e adaptados por especialistas. No Reino Unido, um homem de 87 anos, diagnosticado com o coronavírus, recebeu alta. E na Suíça, uma mulher de 95 anos também se recuperou. Ela tem 10 netos e 11 bisnetos e já está em casa. É bom lembrar, mesmo entre os mais idosos, a maioria dos infectados consegue vencer a doença. Pesquisas revelaram que a vitamina D é... Cloroquina. Testes identificam eficácia no tratamento do coronavírus. Uma biblioteca, um roteiro e um desafio. Falar do meio ambiente em 10 episódios de 1 minuto. Então eu peço um minutinho da sua atenção. Educação ambiental é o assunto de hoje. Eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental. Desde os anos 60, quase 100 anos depois, começaram a ser percebidas as consequências da Revolução Industrial ao meio ambiente. Lideranças do mundo todo deram o primeiro sinal de alerta. Os impactos negativos são globais. O crescimento econômico que busca somente o lucro a qualquer custo degrada o meio ambiente e afeta a qualidade de vida de todos. É urgente a mudança para uma forma de desenvolvimento que garanta a sobrevivência das futuras gerações. A educação ambiental atua ajudando as pessoas a entenderem que cada um é parte do meio ambiente e propõe a reflexão sobre a construção dos caminhos que envolvem os aspectos dessa nova relação entre a humanidade e a natureza. Cloroquina. Testes indicam eficácia no tratamento do coronavírus. Pesquisadores de todo o mundo se movimentam para testar medicamentos que podem ser eficazes no combate ao coronavírus. Entre eles, a hidroxicloroquina e a cloroquina. Um estudo da Universidade de Marselha, na França,
tem indicado a eficiência dessas substâncias em pacientes com o Covid-19. Aqui no Brasil, o uso foi liberado pelo Ministério da Saúde em casos graves. Em São Paulo, 4 pacientes já foram medicados com esses remédios. São poucos pacientes e não dá para dizer se esses pacientes melhoraram por causa da hidroxicloroquina ou se melhorariam de qualquer forma. A nossa impressão é favorável, mas é só uma impressão. Esses medicamentos são usados contra a malária e também contra doenças autoimunes, como lúpus, por exemplo. Mas como ainda estão em fases de testes contra o novo vírus, não podem ser tomados por conta, sem a prescrição médica, nem estocados em casa. Entre os principais efeitos colaterais estão dores de cabeça, convulsões, erupções na pele e alterações no ritmo cardíaco. Um projeto chamado Coalizão Covid Brasil realiza testes em todo o país. Os primeiros resultados devem ser divulgados em até 3 meses. Isso é fundamental para que a gente consiga, daqui a muito pouco tempo, oferecer uma resposta mais segura do que a gente tem hoje sobre a indicação dessas medicações e avançar no tratamento dos pacientes com Covid. Além da cloroquina, outros 4 remédios estão sendo testados em outra pesquisa. Se um medicamento se mostrar ineficaz ou muito tóxico, essa já é uma resposta importante. Vai sair do estudo. Se mostrar eficaz, ela já passa a poder ser recomendada. Então, é um estudo dinâmico, mas não tem como definir quando que nós vamos... O governo anuncia ajuda para pequenas empresas pagarem salários. É um programa formulado pelo Banco Central, Ministério da Economia e BNDES. Ele prevê a disponibilização de uma linha de crédito emergencial para pequenas e médias empresas, significa empresas com faturamento entre 360 mil e 10 milhões. É um programa que se destina exclusivamente ao financiamento de folhas de pagamento. O programa financia 2 meses de folha de pagamento e o montante será de 20 bilhões por mês. 2 meses, 40 bilhões. Isso deve beneficiar 1,4 milhões de empresas e 12,2 milhões de pessoas. Ele prevê a disponibilização de uma linha de crédito emergencial para empresas, de pequenas e médias empresas. Isso significa empresas que têm faturamento entre 360 mil e 10 milhões. O programa se destina exclusivamente a financiamento de folhas de pagamento. O programa financia 2 meses de folha de pagamento, 2 meses de folha de pagamento, e o volume é de 20 bilhões. 20 bilhões por mês, 40 bilhões em total, 20 bilhões em cada mês, 2 meses. Bilhões. Isso vai beneficiar 1,4 milhões de empresas, 12,2 milhões de pessoas. O programa é limitado a 2 salários mínimos. O que significa isso? Quem ganha 1 salário mínimo continua ganhando 1 mínimo. Quem ganha 2 mínimos vai ganhar 2 mínimos. Quem ganha 3 passa a ganhar 2 mínimos, ok? É um programa formulado... É isso mesmo. Seria inadmissível se o presidente não olhasse para este lado. Na minha ótica, evidentemente, esse dinheiro foi nada mais, nada menos do seu bolso, onde foi repatriado desde 5, 6 anos atrás, que tudo isso é concernente às roubalheiras que aconteceu, porém, ele está devolvendo, claro que é com juro, mas mesmo assim chegou a hora das pequenas e grandes empresas respirarem. Jovens não estão imunes e podem ser transmissores do coronavírus. Por onde quer que se ande aqui em Brasília, as ruas estão praticamente vazias. Sinal que muita gente entendeu o recado. Com a pandemia do coronavírus, o melhor mesmo é ficar isolado. Mas será que somente as pessoas que estão no grupo de risco precisam se cuidar? Ou seja, os idosos e aquelas que têm alguma doença crônica? Não. Os jovens também devem tomar cuidado. Eles podem ser um instrumento de transmissão do coronavírus. É o que explica esta médica especializada em clínica geral. Seja você jovem, criança, adulto jovem, idoso, o ideal e a única maneira da gente conter esse vírus, evitar que a curva seja tão
alta, que a progressão de transmissibilidade seja tão veloz, é o isolamento social. O medo da especialista é de um colapso no sistema de saúde. O sistema de saúde não tem condições de atender todo mundo doente ao mesmo tempo. A estudante Aline Andrade sabe a importância dos cuidados que precisa tomar, já que uma pessoa infectada pode transmitir o vírus para outras 3. Uma das vítimas, inclusive, foi um homem de 33 anos. Mesmo não fazendo parte do grupo de risco, eu, como jovem, sei que não somos invencíveis. Temos que tomar os mesmos cuidados que as outras pessoas estão tomando, para que não possamos afetar outras pessoas e sermos os transmissores desse vírus. E você, está fazendo a sua parte? Por onde quer? Maduro é acusado de associação ao narcotráfico. Os Estados Unidos acusam o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e outros membros do alto escalão do governo venezuelano de integrar o cartel Los Soles, que supostamente atuaria com as Farc, grupo paramilitar da Colômbia. Juntos, eles teriam o objetivo de inundar os Estados Unidos com cocaína. Maduro e os outros membros do governo teriam, segundo o governo americano, o papel de facilitar o envio de drogas para os Estados Unidos, permitindo inclusive que o narcotráfico operasse aviões numa base aérea venezuelana. As drogas eram produzidas pelas Farc, que em troca recebiam armamento militar. Essas acusações foram apresentadas em tribunais de Nova York, Miami e Washington, porque os crimes teriam acontecido em território americano. O governo de Donald Trump oferece recompensa de até 15 milhões de dólares por informações que levem à captura ou mesmo condenação de Nicolás Maduro. As acusações, no entanto, funcionam apenas como uma manobra diplomática. Isso porque, mesmo que o presidente venezuelano seja condenado, a tendência é que nada aconteça a não ser que ele pise em solo americano, o que é um tanto improvável. Maduro não demorou a responder. Em um pronunciamento no Palácio Presidencial, ele afirmou que o governo de Trump, numa ação extremista e vulgar, fez um conjunto de falsas acusações. Os Estados Unidos acusam... Vamos para o nosso intervalo. Fica conosco. Logo mais estaremos juntos. Uma biblioteca, um roteiro e um desafio. Falar do meio ambiente em 10 episódios de 1 minuto. Então eu peço um minutinho da sua atenção. Educação ambiental é o assunto de hoje. Eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental. Desde os anos 60, quase 100 anos depois, começaram a ser percebidas as consequências da Revolução Industrial ao meio ambiente. Lideranças do mundo todo deram o primeiro sinal de alerta. Os impactos negativos são globais. O crescimento econômico que busca somente o lucro a qualquer custo degrada o meio ambiente e afeta a qualidade de vida de todos. É urgente a mudança para uma forma de desenvolvimento que garanta a sobrevivência das futuras gerações. A educação ambiental atua ajudando as pessoas a entenderem que cada um é parte do meio ambiente e propõe a reflexão sobre a construção dos caminhos que envolvem os aspectos dessa nova relação entre a humanidade e a natureza. Atenção! Veja como evitar o coronavírus. Combater o coronavírus é um dever de todos nós. Você já sabe como fazer a sua parte. Lavar muito bem as mãos, sempre. Usar álcool em gel, evitar multidões. Pessoas com mais de 60 anos devem ficar em casa e não sair. Ao tossir ou espirrar,
cobrir a boca com o braço ou lenço descartável e evitar o contato físico. Nada de beijos, abraços ou apertos de mão. Nós também estamos trabalhando. Já temos 100 hospitais preparados no estado. Estamos criando mais de 1.000 novos leitos de UTI na rede pública. Vamos desafogar os postos de saúde e trazer a vacinação da gripe para as redes de farmácias. Boletins diários para todos os prefeitos e prefeitas do estado. Vamos fazer o que for possível para evitar mortes no estado de São Paulo. Todos contra o coronavírus. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Estamos de volta com o seu jornal Tremembé. Tempo de vida do coronavírus em superfícies, o que sabe até agora? Uma dúvida muito comum é em relação à propagação, né? Tem alguns estudos saindo, todo dia sai um estudo diferente. Tem um estudo atual que saiu no Medscape, que é uma revista de informações médicas, falando sobre estudo preliminar por pesquisadores americanos em relação a quanto tempo dura em superfície o Covid-19. Na verdade, eles fizeram essa pesquisa em laboratório e viram que o Covid-19, ele vai, por exemplo, em secreções de aerosóis ou gotículas das nossas secreções de trato respiratório de pessoas assintomáticas e pré-sintomáticas, podem durar no ar, por exemplo, em torno de 2 a 7 horas, especificamente o Covid-19, porque isso a gente já tinha informações de outros tipos de coronavírus. Em relação a materiais, por exemplo, eles viram que no aço inoxidável e no plástico, que são materiais muito comuns também no dia a dia, eles podem ficar até 72 horas. Isso não quer dizer que ele ainda seja infeccioso, até porque a carga viral e a permanência dele vai diminuindo vertiginosamente. Mas já é alguma informação preliminar, né? Além disso, eles viram que em plástico e em aço inoxidável, que são materiais muito comuns no nosso dia a dia, o vírus pode permanecer, por exemplo, até 72 horas. Novamente, não quer dizer que você vá pegar, porque eles só viram pelo PCR. O PCR, ele vê se o vírus está ali presente, ele não vê se ele ainda é capaz de infectar alguém, né? E, além disso, eles testaram também papelão, só que o papelão foi uma coisa meio divergente. Eles colocaram no geral que pode durar até 24 horas, mas como tiveram resultados muito divergentes, eles também não sabiam muito dizer se era isso mesmo. E em relação ao cobre, poderia durar em torno de 4 horas. Uma dúvida muito comum é em relação à propagação, né? Tem alguns estudos saindo, todo dia sai um estudo diferente. Tem um estudo atual que saiu no Medscape, que é uma revista de informações médicas, falando sobre estudo preliminar por pesquisadores americanos em relação a quanto tempo dura em superfície o Covid-19. Na verdade, eles fizeram essa pesquisa em laboratório e viram que o Covid-19, ele vai, por exemplo, em secreções de aerosóis ou gotículas das nossas secreções de trato respiratório de pessoas assintomáticas e pré-sintomáticas, podem durar no ar, por exemplo, em torno de 2 a 7 horas, especificamente o Covid-19, porque isso a gente já tinha informações de outros tipos de coronavírus. Em relação a materiais, por exemplo, eles viram que no aço inoxidável e no plástico, que são materiais muito comuns também no dia a dia, eles podem ficar até 72 horas. Isso não quer dizer que ele ainda seja infeccioso, até porque a carga viral e a permanência dele vai diminuindo vertiginosamente. Mas já é alguma informação preliminar, né? Além disso, eles viram que em plástico e em aço inoxidável, que são materiais muito comuns no nosso dia a dia, o vírus pode permanecer, por exemplo, até 72 horas. Novamente, não quer dizer que você vá pegar, porque eles só viram pelo PCR. O PCR, ele vê se o vírus está ali presente, ele não vê se ele ainda é capaz de infectar alguém, né? E, além disso, eles testaram também papelão, só que o papelão foi uma coisa meio divergente. Eles colocaram no geral que pode durar até 24 horas, mas como tiveram resultados muito divergentes, eles também não sabiam muito dizer se era isso mesmo. E em relação ao cobre, poderia durar em torno de 4 horas. Pastor Silas Malafaia, imperdível. O demagogo Dória mudou de opinião. Bolsonaro está certíssimo. Olá, povo abençoado do Brasil.
Preste atenção a esse hipócrita, demagogo, governador de São Paulo, Dória. Olha o cinismo da cara desse sujeito no que ele fala. Depois, você vai ver o meu comentário aqui. Que não haja nenhuma dúvida também. Todas as fábricas na capital de São Paulo, região metropolitana, interior e litoral, devem continuar operando com os cuidados sanitários. As fábricas não têm contato com o público, as fábricas não têm contato com o público, as fábricas não têm contato com o público, as fábricas não têm contato com o público e os seus gestores devem seguir as normas de segurança, ampliá-las, se possível, garantindo, evidentemente, a saúde dos seus funcionários, dos seus profissionais, mas não parar. Nós não podemos ter um colapso, mas não parar. Nós não podemos ter um colapso, mas não parar. Nós não podemos ter um colapso, mas não parar. Nós não podemos ter um colapso na produção do país. São Paulo tem mais de 40% da produção industrial de praticamente todos os setores. Se as fábricas pararem, nós teremos um colapso de abastecimento, não só de alimentos, como de produtos básicos para a população, não apenas de São Paulo, mas do país. É muito cínico esse cara. O discurso dele foi mudado em menos de 24 horas. Agora, tem pérolas nessa hipocrisia. As fábricas não podem parar porque a demanda do Brasil depende da produção de São Paulo. As fábricas vão vender para quem? Para as lojas fechadas? Ô hipócrita. Agora, a maior cara de pau desse cara, eu vou até ler aqui. Olha, as pessoas das fábricas não têm contato com o público. Gente, são milhões de trabalhadores que estão nas fábricas em São Paulo. Seu hipócrita demagogo. Bolsonaro está corretíssimo. Sempre apoiei a posição do presidente e repito aqui. Estamos numa escolha de Sofia. O que é pior, coronavírus ou caos social? Eu garanto que o pior é caos social. Vai morrer gente? Vai. Lamentamos profundamente. Meu desejo é que ninguém morra. Mas só um dado para vocês. A gripe influenza no Brasil, em 2009, matou mais de 2.000 pessoas e mais de 58 mil ficaram infectadas. E até hoje ela mata. Essa que é a verdade, gente. No mundo, 650 mil pessoas aproximadamente morrem de gripe. Minha gente, a minha oração e o meu desejo é que Deus guarde as pessoas idosas, as pessoas que têm deficiências no seu organismo e que são vulneráveis a isso. Essa que é a questão. Se para tudo vamos ter uma crise sem precedentes no nosso país. Deus tenha misericórdia do Brasil, nos livre dessa praga. Guarde a casa de cada brasileiro. Deus abençoe você. Na minha opinião, o pastor Silas Malafaia, ele está completamente certo, até porque nós sabemos que o Dória, a princípio, teve o apoio não só dos pastores, como também das pessoas que, evidentemente, têm o seu credo religioso. Lembro-me que, quando ele se candidatou a governador, ele era muito amigo do Geraldo Alckmin. Logo após, fez aliança com o PSL, com o presidente da República, e agora, o pastor Silas trazendo essa reflexão, concordo plenamente. Eu quero agradecer as pessoas que estão dando o privilégio de estar conosco, a Ruth, Dulcelita, Cícero Bezerra, Erisneuda e Bastian Bach. Olha, esse é o seu jornal Tremembé, ficamos por aqui. E até amanhã, se Deus assim o permitir. Abraço a todos. Toma.